Brasil vive hoje uma das mais perversas inversões políticas da sua história. Há mais pessoas dependentes do Bolsa Família do que pessoas trabalhando com carteira assinada. Isso não é apenas um dado estatístico, nem uma coincidência econômica. Isso é um projeto de poder. Quando quase 50 milhões de brasileiros dependem diretamente de um auxílio estatal para sobreviver, enquanto menos de 40 milhões têm emprego formal, o Estado deixa de ser um instrumento de organização social e passa a ser um mecanismo de controle. Quem controla o alimento, controla o comportamento. É simples. Bom, eu sou o Queiroz, do Instituto Zarael, e em cerca de 10 estados do Norte e do Nordeste, há mais pessoas recebendo Bolsa Família do que empregos formais existentes. Isso significa que em muitas regiões a principal atividade econômica não é produzir, trabalhar ou empreender, mas receber. E isso muda completamente a relação do cidadão com o poder. O Estado deixa de ser algo distante e passa a ser o único garantidor da sobrevivência. A partir desse momento, a liberdade política se torna uma ilusão. O discurso oficial diz que isso é combate à pobreza, mas a realidade mostra outra coisa. Se o objetivo fosse tirar as pessoas da miséria, o foco estaria na criação de trabalho, na formalização, na produtividade e na autonomia. No entanto, quando o sistema realmente resolve o problema, ele perde sua base de controle. Um cidadão autônomo é imprevisível. Um cidadão que trabalha, produz e sustenta a própria vida pode votar contra o governo, pode exigir reformas, pode romper com o sistema. Já um cidadão dependente não pode arriscar. Ele vota com medo. Por isso, esses quase 50 milhões de beneficiários não são apenas pessoas ajudadas pelo Estado. Eles se tornam, na prática, eleitores cativos. Não porque sejam incapazes ou moralmente inferiores, mas porque estão presos a uma engrenagem cruel. Qualquer discurso que fale em reduzir, reformar ou condicionar o auxílio é imediatamente percebido como uma ameaça direta à sobrevivência. O voto deixa de ser um ato racional e se transforma em um reflexo de autopreservação. Isso é manipulação estrutural. O Estado brasileiro não apenas aceita essa dependência, como a incentiva. Ele expande programas, aumenta cadastros, reduz exigências e transforma o auxílio em política permanente, não em ponte de saída. A miséria deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser um ativo político. Quanto maior o número de dependentes, maior o poder de chantagem emocional. Sem nós, vocês passam fome. Isso não é proteção social, isso é dominação disfarçada de cuidado. Platão descreveu exatamente esse mecanismo há mais de 2000 anos. Na República, ele explica que regimes que distribuem benefícios sem formar virtude criam massas dóceis, dependentes e facilmente controláveis. Ele alertava que esse tipo de sistema não produz justiça, mas corrupção da cidade. Uma cidade justa forma cidadãos capazes de se governar. Uma cidade corrompida mantém cidadãos incapazes para continuar governando sobre eles. O ponto mais perverso é que esse sistema se retroalimenta. A dependência enfraquece o indivíduo enfraquecido precisa mais do Estado. O Estado cresce, e quanto mais ele cresce, menos espaço existe para a autonomia, iniciativa e responsabilidade pessoal. O resultado é uma sociedade paralisada, onde a pobreza não acaba porque não pode acabar. Ela precisa existir para que o sistema continue funcionando. O Estado brasileiro não liberta o pobre, ele o administra. Ele não emancipa, ele mantém. Ele não forma cidadãos, ele organiza dependentes. E depois usa essa dependência como prova da própria necessidade. É um ciclo de poder fechado, onde o discurso é de ajuda, mas o efeito real é aprisionamento. A tragédia é que tudo isso é vendido como virtude moral. Questionar o sistema é tratado como crueldade, mas a verdadeira crueldade é condenar gerações inteiras a viver sob tutela permanente, sem horizonte de autonomia, sem dignidade produtiva, sem liberdade real. Um Estado que precisa da miséria para se sustentar já perdeu qualquer legitimidade moral. Enquanto o Brasil não romper com esse modelo, continuará preso a uma falsa compaixão que mantém pessoas vivas biologicamente, mas mortas politicamente. A democracia se torna um teatro, o voto se torna previsível e o poder se perpetua sem precisar melhorar a vida de ninguém de verdade. Pensar isso não é falta de empatia, é justamente o contrário. É reconhecer que justiça social de verdade não cria dependentes fiéis, cria cidadãos livres.
Aqui no Instituto Zorael, a gente acredita que o país só é digno quando forma pessoas capazes de andar com as próprias pernas, não quando transforma a miséria em estratégia de poder.